Olá, pessoal. Em decorrência do Dia dos Pais, vamos fazer algumas considerações a respeito dessa temática tão importante para a psicologia. Antes, porém, a título de introdução, queremos considerar a infância, isto porque não existe pai se não houverem filhos. A infância, segundo Philippe Arrhès, um francês que estudou profundamente a infância da sua época, surgiu por volta do século XVII. Até o século XVI, a criança não era considerada como um ser importante na sociedade. Depois do século XVII, com o início da Revolução, a criança passou a ser considerada principalmente quando surgem as escolas com seu sistema de ensino fundamental para as próprias crianças, que antes não existia. A criança passa então a ser importante, mesmo assim, ela era ainda muito carregada de uma autoridade suprema por parte do pai. O pai tinha essa autoridade, por isso uma sociedade extremamente patriarcal, onde o pai fazia, ditava as normas, as regras e as leis, e os filhos e a esposa simplesmente obedeciam. Atualmente, a coisa mudou muito, a função do pai entrou em decadência, isto porque o pai deixa de existir como uma figura suprema de autoridade, sendo que este papel é tomado pelo Estado. O Estado passa a regular as normas sociais, inclusive as normas familiares. A família passa a ser regulada pelo Estado. Acontece que o pai atual é uma figura, é uma função simplesmente em construção, porque o patriarcado não existe mais e ainda não se consolidou uma figura paterna essencial para dominar essa família, dominar no sentido de que tenha uma referência como havia antigamente. Então o pai, hoje em dia, é um conceito em construção, mesmo porque os pais não podem mais agir da forma que agiam antigamente e isso passa a sintomatizar os próprios filhos. Os sintomas que os filhos sofrem hoje, de modo geral, decorrem justamente das relações familiares. Como são essas relações em família? Como é que essa criança está sendo orientada para ser um adulto produtivo e que seja frutífero e positivo para a sociedade? Também das vivências dos desejos que se passa nessa família. Quais são os desejos que orientam esta casa, que orientam este lar? E o lugar da função paterna no discurso da mãe? Aqui está o X da questão. O pai será para o filho aquilo que a mãe disser que ele é. O discurso da mãe passa a ser extremamente importante para a sintomatologia do filho, para esse sintoma de adoecimento que ele tenha ou não. Como dissemos a princípio, o nome do pai, que é um instituto psicológico básico segundo a teoria de Lacan, o nome do pai, que representa as regras, as normas e as leis para o filho, é um instituto que está hoje em decadência. Isso porque, como dissemos, o Estado tomou essa função, regulando aquelas leis exageradas que havia no patriarcado, cai em desuso a autoridade paterna, não pode mais ter autoridade como se tinha antigamente, e o Estado também, por sua vez, está falido. Ou seja, existem duas falências aqui. A falência do nome do pai, do instituto do pai, como normatizador da lei para o filho, e a falência do Estado, que tomou essa representação de paternidade e não a exerce corretamente. Dessa maneira, o mundo começa a ter problemas de patologias terríveis para com os filhos, para com os jovens e adolescentes atuais, porque existe um vácuo muito grande com relação à imposição das regras e das leis no psiquismo infantil. Espero que tenham gostado, partilhem e compartilhem o conhecimento, porque sempre estaremos trazendo temas importantes da psicologia. Muito obrigado.